A gente queria começar essa segunda-feira de forma bem diferente, né? A gente queria começar a semana comemorando mais um título carioca conquistado pelo Fluminense. Mas a realidade é que a gente esteve muito longe disso. O Fluminense esteve muito longe de conquistar esse título. E ontem, já fiz quem não assistiu a análise pós-jogo aqui com a declaração do Mano, que eu acho que representa muito bem o que foi essas finais contra o Flamengo, tá aqui no ar, o vídeo de ontem à noite gravado no Maracanã. Se você não assistiu, dá um confere lá para você deixar a sua opinião por lá também. Mas depois eu cheguei em casa e revi grande parte aqui do jogo. E foi pior até do que eu pensei que fosse, tá? Ou foi pior daquilo que, em relação àquilo que eu percebi no estádio. Foi realmente um amasso, uma supremacia. E foi, até certo ponto, constrangedor a forma como o Fluminense foi dominado do início ao fim, a forma como o Flamengo teve tranquilidade para fazer o seu jogo, para sair jogando, para impor sua forte marcação e para fazer os gols que acabaram sendo anulados, né? Assim que o Fluminense saiu um pouquinho de trás, o Flamengo foi lá meter dois gols que foram anulados. Foi realmente um choque definitivo de realidade. Eu espero que seja. Eu espero que essas finais tenham sido realmente um choque de realidade para o Mano Menezes, porque ele precisa fazer esse time jogar muito mais futebol. Não é pouco não, é muito mais futebol. E principalmente com a bola no pé. O Fluminense, quando tem que tomar responsabilidade para pressionar, para propor o jogo diante de uma equipe forte como a do Flamengo, se mostrou um absoluto nada. É claro que tem a força do outro lado, é claro que tem a qualidade do outro lado, mas isso por si só não justifica. Definitivamente não justifica, principalmente esse segundo jogo. Ontem eu vi muita gente falando, mas é muito raso falar a postura, que o time não teve postura. O problema não é esse, não é questão de postura, o problema é esse também. Porque postura a postura não é só uma questão de ser apático, não. Ou uma postura indolente, falta de vontade, não é isso. Postura tem a ver com mentalidade. Uma mentalidade de vencedora, de querer ganhar o jogo. Não de primeiro pensar em empatar, primeiro pensar em fazer o tempo correr para só depois, se der, buscar o resultado. Postura tem a ver com isso também. E a do Fluminense é bem aquém. É bem aquém ao que é a história do clube, ao investimento que foi feito para esta temporada, ao elenco que obviamente não é o melhor elenco do futebol brasileiro, mas foi feito um investimento de cerca de 150 milhões de reais ou mais para montar esse time, e ele precisa jogar muito mais futebol. E ontem a gente realmente percebeu que falta bastante. Falta bastante. E se não houver, além de muito trabalho, de muito treino, de muita dedicação, de entrega, que é o mínimo que a gente espera desses caras que ganham uma fortuna para isso, mas é preciso também mudar aqui. Se não mudar isso aqui, vai ficar muito difícil. E o Felipe Melo ontem postou um vídeo nas redes sociais que repercutiu bastante, falando mais ou menos isso também. Vou colocar aqui o que disse o Felipe Melo. Pessoal, falar rápido de Fla-Flu, porque eu tenho apenas 3 minutos. Flamengo justo, campeão. O primeiro jogo, o Fluminense até teve seus tempos ali, seus momentos que foi melhor em campo. Mas o segundo jogo, ao meu modo de ver, o Flamengo dominou e do início ao fim o jogo, né? Teve alguns momentos que o Fluminense foi pro abafa, né? Tiveram algumas substituições no final. Mas assim, eu acho muito um abismo de ideias do Flamengo e poucas ideias de jogo do Fluminense. E se você perguntar para mim, o Fluminense lutou? Os jogadores correram, lutaram? Os jogadores correram muito. O Fluminense lutou o tempo todo, correu o tempo todo, batalhou, mas com a bola no pé não conseguiu jogar. E isso é treino. Você precisa ter ideia de treino. Você precisa treinar para você poder sair jogar com a bola no pé. Você precisa treinar para você sair com um passe longo. Você precisa jogar para atrair o time adversário, para criar superioridade nos lados do campo. E a gente viu isso no Flamengo e não viu isso no Fluminense. Então, mas o Fluminense não teve vontade? Pelo contrário, o Fluminense lutou o tempo todo, desde o Fábio até o atacante.
O Canóbio voltou para marcar. O Thiago Silva deu carrinho junto com o Ignacio. O meio-campo lutou. O Arias, coitado, às vezes pegava a bola sozinho contra 3, lutando. O Germán, a mesma coisa. Mas nós precisamos de jogar também. O Fluminense precisa de jogar. Nós precisamos analisar com bola no pé. E analisando o Fluminense com bola no pé, não tem análise. Não conseguiu jogar. E o Flamengo? O Flamengo, quando precisava sair jogando com bola no pé, saindo do seu goleiro, assim o fazia. E muito bem. Quando o Fluminense subia as linhas, poucas vezes, é verdade, o Flamengo jogava a bola lá nas costas da zaga do Fluminense. Isso é treinamento. O Flamengo, quando precisava sair jogando com um passe entre linhas, assim o fazia. Sabe por quê? Porque ele tinha opções de atletas que vinham para pegar a bola. Então eram 2, 3 opções para dar passe. Quando o Thiago Silva pegava na bola no Fluminense, ele não sabia o que fazer, porque não tinha opções. Então, mais do que o lutar que o Fluminense fez com o louvor, não teve sistema de jogo, não teve saída de bola. E o Fluminense vai ter que melhorar muito isso para lutar pelos títulos que vão vir no ano. Falta muita coisa no ano. Então, méritos do Flamengo, parabéns ao Flamengo, justo campeão, sobretudo nesse segundo jogo. E olha, teve 2 gols anulados. E arrisco dizer, o primeiro gol, eu não daria falta. Então, essa é uma análise sem clubismo. Parabéns ao Flamengo, justo vencedor. Bom, concordo com praticamente tudo que o Felipe Melo disse aqui. Foi realmente sincero e muito certeiro na análise, que bate com que a gente falou também desde ontem, vem falando desde ontem. Eu concordo em relação, inclusive, à opinião dele em relação à falta. Para mim também não houve falta no lance. Se o Fluminense foi prejudicado na arbitragem no primeiro jogo, nesse segundo jogo a arbitragem até ajudou, porque eu não vi falta nesse primeiro gol e o Otávio fez uma falta que é para cartão vermelho. Se a gente fosse, seria para coroar a atuação horrorosa dele. Se a gente fosse ao contrário, a gente estaria reclamando. Então tem que ser justo, não tem o que falar de arbitragem. Vai discutir um lance ou outro, mas não tem que falar de arbitragem nesse segundo jogo. Até porque o Fluminense não jogou futebol, e é isso que o Felipe Melo está dizendo. É treino, é trabalho. E ficou escancarado que o Fluminense precisa treinar mais. Ficou escancarado que o Fluminense precisa mais de trabalho técnico. E o Mano Menezes tem que entregar isso. Se ele não tiver capacidade de entregar isso para ao longo do ano e fazer esse time jogar mais, aí a diretoria do Fluminense tem que perceber, alguém tem que perceber isso no dia a dia. Tá? Eu creio que pode evoluir, mas precisa mostrar isso em campo. O Flamengo, foi o que eu falei, saía jogando por dentro, Dela Cruz toda hora, recebendo a bola, liberdade, quando não era ele, era o Pulgar que saía jogando com facilidade, pelo lado, pelo meio, bola longa. O Flamengo saía jogando, quase sempre conseguia sair jogando, sem muita dificuldade. O Fluminense, pelo contrário, saía pelo chão, pressão, perdia a bola ou fazia uma falta, bola longa, esquece, não existia, não tinha. Então essa é a diferença de um time que é muito qualificado, tem jogadores melhores, isso acho que é indiscutível, tem realmente jogadores de alto nível ali, mas o Fluminense também tem bons jogadores. A diferença é que é um trabalho visivelmente mais consolidado, é um trabalho mais forte, é um trabalho que na prática está surtindo efeito, e a diferença é um abismo. É isso, é um abismo de ideias, como o Felipe Melo falou. É um abismo de ideia. Foi o que a gente viu nesses 2 jogos, principalmente nesse segundo jogo. Acho que minha análise que eu venho falando bate muito com o que o Felipe Melo está falando aí também. Então, meus amigos, tem muita coisa pela frente ainda, muita coisa no ano. Muita coisa por vir. Mas é necessário entender que para sonhar com alguma coisa, sonhar com título, vai ser preciso muito mais do que isso. Eu vou trazer a palavra aqui agora do Thiago Silva na Zona Mista. Falou algumas coisas importantes e principalmente sobre Fuentes. Uma informação sobre Fuentes que depois eu vou voltar e vou explicar aqui para vocês. Acho que depois do último jogo, finalzinho do último jogo, o gol do jeito que foi, todo mundo entendeu que o Fluminense tinha muita força para chegar ainda nesse segundo jogo, principalmente da forma como começou o primeiro. E a nossa sensação ali olhando é que foi um jogo que começou completamente diferente
do jogo anterior. Assim, queria que você desse a sua avaliação e o seu ponto de vista sobre por que o placar não saiu do 0-0, o Fluminense teve tão poucas chances nessa partida. Eu acredito que eu discordo um pouco. Eu acho que o início do nosso jogo foi muito similar ao jogo passado. A diferença maior foi que no início hoje a gente conseguiu suportar ali aquela pressão, não tomamos gols. Já na ocasião passada, aquele gol nos tirou um pouco do controle de tudo aquilo que a gente tinha planejado. Depois, no segundo tempo, acho que nós passamos a querer jogar um pouquinho mais. O primeiro tempo foi muito abaixo daquilo que a gente é capaz. Mas o time está em evolução. Eu acho que a gente ainda tem o Ganso ainda para poder voltar. Tem outros jogadores. O Lima hoje, depois de muito tempo, entrando no time titular, enfim. A gente tem um plantel muito legal nesse aspecto técnico e tático, mas eu acho que hoje o jogo foi bem difícil, assim, bem parelho, né? Eles tinham uma vantagem, então não jogaram tão aberto quanto na semana passada, e a gente demorou a entender um pouco onde estavam os espaços, e aí o tempo vai passando, você vai entrando naquela adrenalina do jogo, eles vão ficando um pouco mais confortável. E aí o jogo se encaminha para um final de jogo nervoso, onde você tem que se expor completamente, ficar no mano a mano atrás com jogadores muito velozes do outro lado. Isso te causa perturbações de vez em quando. Mas enfim, em 2 jogos sofremos muito no primeiro jogo, hoje no primeiro tempo um pouco. Mas eu acho que 30, 45 minutos a gente fez coisas muito boas. Isso te deixa uma sensação de evolução e daquilo que o time ainda tem de melhor para apresentar. Thiago, por que o Fluminense teve tanta dificuldade na série de bola em vários momentos nesse jogo? Claro, você está enfrentando um time muito forte, como é o Flamengo, mas o Fluminense teve alguma dificuldade em sair jogando, sentiu a pressão ali, principalmente no segundo tempo do primeiro jogo da final. Eu acho que no primeiro tempo desse jogo o Fluminense teve muita dificuldade de transitar da defesa para o ataque e chegar no campo de ataque para pressionar o Flamengo. Por que você acredita isso e que lição fica desse jogo? Cara, o outro time é muito bem treinado, né? Sabe os gatilhos de pressão, sabe para onde te indicar e fazer a pressão alta. 2 meio-campistas que conseguem ler bem essa saída de bola. Enfim, e pressiona os caras de dentro, e aí depois a gente não tem uma possível clareza de uma virada de bola. Então causa dúvidas naquilo que a gente vai fazer. Mas faz parte do jogo, faz parte de uma final nervosa, principalmente para o nosso lado hoje, que a gente estava com resultado adverso. Mas eles marcam muito bem, né? Se a gente conseguir ter um pouquinho mais de tranquilidade nesses jogos que eles pressionem a gente ali atrás, a gente consegue sair da primeira pressão, a gente acaba que estoura lá. A mesma coisa eles, quando a gente pressionava um pouco mais alto, eles saíam da nossa pressão e conseguiam parar no nosso gol. Então é olhar esses momentos assim, com tranquilidade, não hoje, para que a gente possa melhorar nessa nossa iniciação ali, que eu acredito que a gente tem tudo para fazer um ano bem melhor do que foi ano passado. Pegando o gancho do que você falou, foi a sua primeira final, desde que você voltou ao Fluminense, né, a primeira final do Mano, e foi uma disputa de título ali até o último minuto, depois de uma temporada que acabou doída, né, briga de rebaixamento, e agora começa de novo, depois da data FIFA, um Brasileirão, uma competição sul-americana e uma competição mundial. Eu queria que você fizesse uma análise de vocês jogadores, como é que você acha que vocês estão para esse novo momento onde se começa um Brasileirão, talvez pretendendo para brigar lá em cima, como é que vocês estão fisicamente, mentalmente, taticamente, que você fizesse uma análise de vocês jogadores, por favor. A nossa análise é simples, a gente está numa crescente, a gente acabou o ano muito mal, né? Nosso ano passado foi muito ruim, assim. E o lado bom é de você botar o Fluminense novamente numa final. Infelizmente, as pessoas só olham a equipe que é campeã. Nós tivemos muita dificuldade para classificar o time, iniciando depois, assim como Flamengo, Botafogo e Vasco, os grandes do Rio. E aí, quando você se dá conta, você com um time misto não conseguiu ter os resultados bons, você tem que acelerar o processo de uma pré-temporada, né? Que na Europa esse Carioca é a nossa pré-temporada para o ano todo, e a nossa pré-temporada aqui no Brasil a gente tem que competir, né? Isso fisicamente te destrói um pouco, assim, principalmente no início de temporada. O Fuentes teve uma lesão grave, né? Quase grau 4, se eu não me engano. Não estou aqui para falar, não sou doutor, mas
uma lesão bem grave para o início de temporada. Então acumulou muitos jogos com esse processo que a gente teve que adiantar, mas eu vejo um futuro promissor para a gente. Botar o Fluminense novamente numa final, como eu falei, isso te dá um algo mais, por mais que as pessoas só olhem para o lado de lá, para o campeão. Assim é no mundo todo, não é só aqui no Brasil. Mas a gente tem que levantar a cabeça, seguir em frente, continuar trabalhando. Tem uns dias aí nessa data FIFA para poder descansar e trabalhar o próximo jogo, que já é o Fortaleza fora de casa, um time muito forte, para que a gente possa começar bem o brasileiro e tentar ser diferente daquilo que a gente foi no passado. Deixa eu só aproveitar então queria que você falasse, se você pudesse, porque teve uma imagem essa semana que chamou muito a atenção da arbitragem no primeiro jogo e muita gente falou sobre isso. E a gente viu que o jogo de hoje você conversava o tempo inteiro com o árbitro, né? E quando a gente vê a dublagem, a gente que não está dentro de campo, de alguma forma a gente se surpreende, mas a gente também não sabe se é assim no dia a dia. Eu queria, já que você teve o contato com os dois árbitros, foram 2 jogos que precisou muito, né, da postura do capitão ali conversando. Queria que você pudesse falar um pouquinho do que aconteceu naquele jogo e da percepção no geral. O jogo passado, acho que vocês viram tudo o que aconteceu, as decisões, né, as tomadas de decisões para um lado, não para o outro, a entrada por trás do De La Cruz no Serna. Mas a gente fala e vai soar como desculpa. Aí as pessoas pegam o corte da entrevista e colocam como se o cara estivesse reclamando e chorando por ter perdido, enfim. Isso é muito complicado a gente falar de arbitragem. Mas eu procurei conversar muito com o Bruno, porque ele é um cara acessível nesse sentido, ele conversa. Mas na semana passada foi bem difícil falar com o árbitro, assim, sabe? A jogada dele com o menino naquela confusão com o Mano ficou bem visível. O árbitro não tem que separar a briga, não tem que tirar, você está ganhando, calma. Normalmente, quando você tem uma discussão, uma briga, o árbitro ele se afasta e vê o que está acontecendo. Depois ele pune da maneira com que ele acha que tem que punir. Não chegar lá e tirar o menino de uma discussão. Ele tirou a primeira vez, o menino depois mostrou a tatuagem. Então dá um amarelo, e aí o menino vai parar. Mas enfim, estou aqui para reclamar de arbitragem, mas hoje foi muito melhor esse diálogo com o Bruno do que, acho que o Yuri, né, da semana passada, né? Foi bem complicado realmente de falar com ele. Te dava até certo medo porque ele estava muito agressivo com o nosso time. Hoje não. Hoje a gente reclama por causa do acréscimo, eu falei para ele, não estou reclamando de nenhuma ação de expulsão ou de coisa parecida, de amarelo, mas o acréscimo, muita substituição no segundo tempo, 2 situações de VAR e você dá 6 minutos, eu acho pouco, eu achei pouco, mas ele falou que deu 8 no final, né? Mas quando eu vi no placar tinha 6, então foi isso que eu fui falar com ele, mas sempre com muito respeito. Bom, tá aí, portanto, o Thiago Silva, ele falou sobre o Fuentes ter uma lesão quase grau 4. Essa lesão, não existe nem lesão grau 4, no máximo 3, já é uma lesão gravíssima. Mas o Thiago fala, é uma lesão muito grave, foi uma lesão muito grave. Depois o Fluminense esclareceu que, na verdade, se trata de uma lesão grau 2. E essa lesão tiraria o Fuentes de mais ou menos 4 a 6 semanas. Ele tá fazendo tratamento, tá andando normalmente. É uma lesão complicada, ali no músculo femoral, ali é uma parte importante ali da coxa, uma região grande. Então é necessário ter cuidado. Eu não sei porque, sinceramente, o Thiago Silva... Há um desencontro de informação aí, evidente, né? Que ele vem falando que é muito grave. E o cara tá lá dentro, tá vendo? Mas o clube informa que, na verdade, é uma lesão grau 2. Uma lesão grau 2 não é uma lesão gravíssima. O grau 3 foi o que o Alexander teve, por exemplo. Foi muito grave. Mas às vezes leva 3 meses para se recuperar, 90 dias. Né? Não foi o caso do Fuentes, de acordo com o Fluminense. Então houve talvez uma confusão aí por parte do Thiago Silva, e o clube explicou que de fato é uma lesão em que ele pode se recuperar em até 6 semanas. Menos mal, tomara que ele consiga, né, voltar o quanto antes, porque o Fuentes realmente vinha sendo um jogador muito, muito importante para o Fluminense. E acho o tom do Thiago Silva, em algumas respostas, me incomodou um pouco também, de, sabe, acho que muita... É claro que talvez no vestiário tenha sido diferente, mas muita conformidade ali, sabe? Muita tranquilidade para aquilo que se viu em campo. Acho que por ele ser o capitão, por ele ser a liderança do time, acho que ele poderia demonstrar um pouco mais de insatisfação com aquilo que o Fluminense apresentou. Normalizou demais uma atuação que foi muito abaixo. Mas enfim, só para a gente fechar aqui, ontem, colocar para vocês na tela a foto do Giba Pérez,
Ontem estiveram no Maracanã sócios do BTG. O BTG Pactual, que é o banco que está conduzindo as negociações e em breve poderá apresentar ao Fluminense uma proposta oficial de SAF, né, que depois vai ser analisada pelo clube. O André Esteves e o Guilherme Paes, perdão, que estiveram ali ontem no Maracanã, no camarote do presidente Mário Bittencourt, e assistiram a partida dali. É um assunto muito importante, que vai ganhar força ao longo do ano, assunto que pode mudar a história do Fluminense, e a gente está observando que não é uma novidade, já aconteceu outras vezes, né? O André Esteves no camarote ali do Mário Bittencourt, mas enfim, o banco, o Fluminense estão estreitando essas conversas e negociações, e é possível que muito em breve a gente tenha uma novidade definitiva aí em relação a uma proposta pela SAF do Fluminense. Valeu, pessoal, é isso, a gente volta aí ao longo do dia. Lembrando que hoje tem sorteio da Copa Sul-Americana, hein? A partir das 8 da noite, a partir das 7, ao vivo já, com giro de jornada, falando tudo sobre, não só repercutindo a final também, evidentemente, ontem, mas sobre o sorteio da Copa Sul-Americana, que vamos conhecer os adversários do Fluminense na competição de 2025. Fechou? Um abraço, a gente se fala mais tarde.